que foi. E vocês podem achar que eu sou louco, mas eu achei que foi pênalti. Mas, Arnaldo, fala aí. Você, por exemplo, não achou que foi. Só para acalmar a galera aqui. Não, eu acho que essa questão aí, para mim, não foi pênalti. Eu tenho uma... Para mim é até fácil para o árbitro entender quando um jogador prefere a falta do que continuar na jogada, analisando como é o jogador e qual trajetória ele está percorrendo. Então, sendo o jogador o Luciano, o cara está saindo da área, ele vai preferir cair do que continuar. Então, não teria pênalti. Não é, vamos voltar a fita para ver se... Porque eu acho, a minha impressão em relação ao pênalti, que para mim não existiu, é que o VAR tentou salvar o árbitro. Como o árbitro achou falta e foi dentro da área, o VAR tentou voltar a fita para o início da jogada do Arboleda. E aí não foi nada. Eu também achei que não foi. Né? Tem uma câmera da transmissão que mostra que não foi. Eu acho que o VAR não tinha a câmera que a gente viu na TV. Não é nada a falta do Arboleda. Eu também achei que não foi. Não é nada a falta do Arboleda. Para mim não foi nada a falta do E não foi Luciano. pênalti também, isso. Exatamente. Para mim é... Agora, é isso. Isso foi o extrato do jogo. O jogo, para quem não viu o jogo, eu acho que quase ninguém viu o jogo, né? Pelos comentários. Acho que ninguém viu o jogo. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Eu também achei. Com um time completamente mutilado. Me impressionou a fragilidade do Grêmio. De todos os jogos que eu vi, todos os adversários do São Paulo, até o momento, eu achei o mais fraco, com menos repertório, com mais dificuldade, tentando fazer cera desde o começo do jogo. E olha que a torcida do Grêmio, em grande número no Morumbi, né? O Grêmio vai ter trabalho. Né? O São Paulo eu acho que criou... E acho que essa é uma questão para o São Paulo. O São Paulo criou algumas oportunidades numa pressão grande no primeiro tempo. Vai faltar acabamento para o São Paulo, essa é uma questão. Né? O São Paulo tem pouca qualidade de definição, sem o Lucas, sem o Caleri e tudo mais, sem o Ferreirinha, que também não tem grande qualidade na definição. Aliás, a ausência do Ferreirinha em cima da hora fez o São Paulo ter que jogar num sistema diferente e tudo mais. Fez entrar o Luciano, né, no time. E aí o São Paulo entrega um gol, escanteio a favor. Um time que toma um gol de escanteio a favor, a gente fala tanto aqui, né, cara? Quando que o Palmeiras vai tomar um gol de escanteio a favor? Mas aí foi uma paçocada muito do Pablo pessoal Maia e do também Pablo falha do Rafael. Não, pra mim não. Pra mim foram dos dois jogadores que estavam ao lado dele. O Alisson e o lateral. Mas- também. Eles têm que se posicionar de forma diferente. Sim, não tira o Pablo Maia. Mas não o Pablo tira. Maia... Ele podia dar um tomou a chutão pior e das acabou, Ele claro. tomou a pior das decisões. Ele Entendeu? podia recuar pro goleiro, ele podia dar um chutão, podia tocar, né? E ele Nossa, tentou um ridículo. passe vertical e tudo mais. E aí o São Paulo vai para o segundo tempo, né? Pressionado, não ganhava em casa e tudo mais. E aí aparece uma coisa que não tinha aparecido, não o pênalti, antes do pênalti. Bola parada. A bola parada. Essa que salva o Palmeiras toda hora, né? Que salvou o Palmeiras no gol de empate do Murilo. Depois de muito tempo, uma falta cobrada pelo Enzo Dias, o São Paulo faz um gol de cabeça do Arboleda. E aí volta pro jogo, insiste, pressiona e tal, e só vai virar nesse lance do pênalti aí. O Rafael, que tinha falhado... Eu não sei se é falha, mas você colabora com o gol, né? Ele foi dando cada vez Ele mais foi espaço, pro canto né? e foi pra dentro. Exato. Aí ele deixou o cantão lá. Fernando Praz tem uma explicação legal pra isso durante a transmissão. Não sei se chegaram a Não, ver. não vi. Como? E quando o goleiro vai correndo pra trás, de frente pro atacante, ele perde um Perde a pouco A noção de onde ele tá, de né? espaço. E quando ele dá um passo mais atrás e o cara chuta, Ele já tá... perde a explosão pra chegar na bola. Ah, tá. Foi perfeita a definição. É bom um comentarista goleiro, né? Porque ele sabe exatamente Foi de exatamente forma bem isso. didática, né? Ele dá mais espaço, dá mais Abre o gol, finalizador e ele perde a explosão Na hora de buscar que a ele bola. teve no cara a cara, a segundo segunda bola do Grêmio, né? Ainda estava 1-1, né? Que ele pega cara a cara no chute do Marlon. O São Paulo perdeu. Não contei uma das coisas principais, né? Com 7 minutos, São Paulo perde o Marcos Antônio lesionado, aí tem que fazer uma outra. Foi aí que entra o Pablo. E acho que o Zubeldia fez uma coisa que não é simples fazer, mas foi necessária e correta. Ele troca o Pablo no intervalo. Isso, tira o Que cara tinha que entrado entrado e errado. Tinha tomado amarelo e também tem isso, né? Como ele estava com amarelo, na perseguição do erro dele, ele não podia fazer falta. Então ele vai escoltando o jogador do Grêmio até a finalização. Ele não pode matar a jogada, porque ele já tinha amarelo. Então ele optou, vou tirar o volante, vou arriscar. E ele arrisca, coloca o Luca, o menino, que se machuca com 5 minutos e fica
capengando até o final do jogo, porque com o Marcos Antônio, com o Lucas, são 10 lesionados, né? O São Paulo passa a ter 10 lesionados e com uma possibilidade muito restrita de troca e situação de solução. Tem uma coisa agora que para mim vai ser desafiadora, que é o Náutico reabilitado, animado, o jogo da vida nos aflitos. O Náutico é um time que está com o orgulho ferido há milênios, né? Em Pernambuco, e transformou isso numa espécie de questão de honra. É um gol só. E vamos ver que jogadores ele terá para jogar no Recife, né? Depois de ter jogado o sábado, quarta, sábado, terça, perdendo 2 jogadores por jogo, mais ou menos, né? Vai ser assim também. Provavelmente ele não vai ter o Luca além do Marcos Antônio e não volta ninguém do DM para esse jogo de Só uma curiosidade, você vê como o cara gere bem assim, os seus jogadores, o respeito, o vestiário. Se ele, o cara que entra, sai, puta, o futebol profissional, o cara quer morrer isso daí. O cara quer matar o treinador. Como que ele faz? No intervalo, no silêncio do vestiário. Porque se dá 10, 15 minutos e troca, é o Morumbi inteiro olhando, aí o cara vai andando. É uma cena meio feia para quem acabou de entrar. Mas ele tira no vestiário, fica de boa. Tem muita gente que nem percebe. Às vezes não... Ele falou, eu não gosto de mexer no vestiário, mas nessa ele soube, era melhor ele soube fazer o negócio para cuidar do Pablo Maia, né? Impressionante, cara. Parece mas um assim, bobo, Tirone, eu acho que é uma questão que se aplica ao internacional. São times que, pela circunstância, pelas questões do elenco, pelas lesões, não tem condição de enfrentar 3 frentes. Não tem como. Não tem jogadores para... O São Paulo está tentando. O Inter está tentando. Ninguém vai abrir mão de nada. Eu acho que, como a direção do São Paulo nunca toma uma posição de nada... não, olha, na Copa vamos assim, na Copa vamos assado. Vai com o que tem para os aflitos. Fala, Massá. Cara, acho que são 3 pontos que salvam o time graças ao árbitro. É um negócio inacreditável. Eu achei que foi, o que ele fez. Chute na perna ali, não? Cara, dá uma olhadinha na cara do Luciano quando ele cai. Ele cai e ele olha assim pro árbitro, ó. Ele deu. Parecia eu no lanche. Eu ficava perto das moças que tinham um pouco mais de recurso para ver se sobrava as bolachas recheadas, que eu não tinha dinheiro para comer. É pegando aqueles pedacinhos do misto, assim. Não, os pedacinhos não, mas eu via que uma delas, eles não ligam muito para comer, largava aquele cotoquinho de bolacha recheada, sabe? O final do pacote, com 3 pacotinhos. É a cara do Luciano. É inacreditável que um árbitro marque um pênalti desse. Sabe? Não é possível que ele marque um pênalti desse. Né? Então, e uma série de erros do VAR. O Arnaldo foi bem nessa. O VAR tenta salvar o árbitro. Vai buscar um negócio no Arboleda que pra mim não foi nada. Isso aí não foi nada. É isso aí, ó. Não foi nada. Não foi nada. Tá? Olha lá. Tem o braço, o jogador do Grêmio, o Gemerson tem o braço. Quer dizer, é inacreditável como estamos. Entendeu? Não tem nada. Não tem nada. E o pênalti é um negócio ridículo. Entendeu? E acho que o que se cobra de outros deveria se cobrar do meu dia também. Devia abrir a coletiva e falar, hoje nós somos beneficiados pela arbitragem. Ninguém faz isso. Ninguém faz, mas é o que se cobra dos outros, né? Deveriam perguntar. Sim, sem dúvida. Concordo. Deveriam perguntar. Bom, dá uma aliviada aí, né? O São Paulo dá um pulo na tabela, né? Foi o time que ganhou mais posições, né? Com essa vitória. Aí fica aquela coisa, Qual né? é o próximo jogo? Mirassol, em casa. No sábado. Ganhou 5 Joga posições. terça em Recife e sábado, é isso? Exato. E depois terça de novo. Contra o Tadieres. Libertadores, né? Mas a terça pro sábado é mais o São Paulo tá... sim, terça pro sábado, sim. Agora, é aquilo. O São Paulo tá orando para chegar à parada para poder descansar, para poder recuperar. Mas é aquilo. Na parada não vai ter janela. Não vai? Não. Zero janela? Zero janela. Zero? Ou talvez um jogador tipo o Cedric. Precisa, não é possível. Mas então... Porque, vem cá. Não tem previsão. São Paulo que acabou com o time de basquete. São Paulo anunciou hoje o final do time de basquete. Não tem milagre. Nós estamos falando isso desde o ano passado. As pessoas não estão entendendo. Mas tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas sim, desde que a comunicação seja clara. E que você tenha opções. Você não tem nessa temporada jogadores suficientes para disputar 3 competições simultâneas.
Não, mas Porque vem tava cá. um Aue, não tava. O brasileiro só empata. Perdeu um. Você tem duas formas de entender isso. Vai. Eu joguei 15, perdi uma pro Palmeiras na última bola. Ou você tem empata demais. Com essa circunstância. Então, mas vamos lá. O que você está pedindo para o São Paulo, ou ele mesmo pedindo para si próprio, que é o tempo de um mês para recuperar todo mundo, não adianta nada. Não adianta. melhora. Depois é o 10 dobro, jogos por é o mês, dobro de só- só- partidas. só É a mais mesma uma coisa. É a mesma coisa por mais meses. Mas quando você Então ouve precisa de todos 2 os jogadores aí setoristas... e precisa achar recurso para trazer 2 jogadores sem pagar Não direito. pode. Nós- Recurso não Entendeu? vai ter, mas fala. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa. Na volta do Super Mundial de Clubes, ou nós vamos ter a Premier League, porque todos os setoristas de todos os clubes falam assim, Vai o parar, clube vai parar e vai voltar melhor, ou vai cuidar... Não, do São Paulo Todos não vai estão voltar falando a melhor. mesma Tem coisa. outra coisa. Não, mas o São Paulo não tem essa Às vezes perspectiva. piora, Às vezes piora, porque é não verdade. joga. Tem razão. É. Entendeu? Não joga. Então tá aí, né, galera? Vitória que ajudou o São Paulo aí na tabela aí, né? São Paulo respira na tabela e agora amanhã já joga contra o Náutico, né? Então, eu também acho que não foi... Eu fico na dúvida se foi pênalti ou não foi. Mas eu acho que isso aí não é o ponto crucial do jogo, não. O São Paulo dominou o Cruzeiro, o Grêmio. O São Paulo merecia ganhar do Grêmio. Dominou o Grêmio, merecia ganhar do Grêmio. Então, eu achei que foi um bom jogo do São Paulo, cara. Achei um bom jogo mesmo. E até que fica, o São Paulo foi um bom jogo, né? Um excelente jogo, criou jogadas, né? Atacou o adversário, errou ali numa falha ali do Pablo Maia e tal, mas ganhou. É isso que importa. Eu não sei a opinião de vocês aí, mas o São Paulo respira na tabela e a gente precisava, né, respirar um pouco. Agora o São Paulo joga contra o Náutico. Se empatar, o São Paulo se classifica. Um jogo duro também. E sábado, se ganhar do Mirassol, em casa do Morumbi, que é o que a torcida espera, né? O São Paulo sobe mais ainda na tabela. Valeu? Acho que esse é o react de hoje aí, galera. E amanhã a gente já vem com provável escalação pro jogo decisivo contra o Náutico. Valeu? Todos que querem para o Band Esporte, link na descrição. Nice!